Bom dia, estamos no canal Tarologia, sejam todos bem-vindos. A tiragem de hoje é para o signo de Gêmeos, uma tiragem mensal para esse mês de fevereiro, né? Lembrando sempre que é uma mensagem geral e é uma mensagem atemporal. Essa mensagem é agora para o mês de fevereiro, para o signo de Gêmeos. Então vamos ver aqui qual a mensagem que nós vamos trabalhar. Vamos trabalhar com esse deck. Lembrando que é uma mensagem geral, é uma mensagem atemporal. E se você, geminiana, não se conectar nesse momento, retorne ao vídeo numa próxima oportunidade. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, dê a sua opinião, porque ela é muito importante. Vamos ver com... Essa mensagem é para o signo de Gêmeos, para esse mês de fevereiro. Lembrando sempre que é uma mensagem geral, é uma mensagem atemporal e pode retornar ao vídeo a qualquer momento. Em cima do deck, nós temos o 9 de paus, que é ressignificar, é reconsiderar nesse deck. A primeira carta é o chakra, o segundo chakra é o chakra sacral. É o chakra onde fica nessa região dos nossos órgãos genitais, vamos dizer assim, né? Então, a segunda carta é a carta 4 de paus, é trazer o equilíbrio e a estabilidade, ou manter o equilíbrio e a estabilidade. A carta 2, a carta 3 é o 2 de espada, é as indecisões, é quando se evita tomar uma decisão por algo que não quer se ver, por algo naquele momento que ele está, vamos dizer assim, que ele está postergando em resolver, em decidir a situação. É quando se está no impasse. A carta 4 é a carta do diabo. A carta 5 é a carta do imperador. E a carta do meio, que é a síntese do jogo, é o 6 de ouros. Então vamos lá. Para clarificar essa mensagem, nós vamos usar esse tarô de Waite. Então, vamos usar o tarô de Waite para dar para trazer uma mensagem um pouco mais clara para o signo de Gêmeos, para aquelas pessoas que nasceram nesse período do signo de Gêmeos. Se inscreva no canal, dê o seu like,
compartilhe, porque a sua opinião ela é muito importante para nós. Então aqui temos o tarô de leite. Vamos lá, vamos vir aqui. Essa mensagem é referente ao signo de Gêmeos para o mês de fevereiro. A primeira carta é o 5 de paus. A segunda carta é o 2 de paus. A terceira carta é a carta do julgamento. É o julgamento hoje. A quarta carta é o 6 de copas. A quinta carta é o As de Ouros. E a sexta carta, que é a carta do centro, é o Carro. Em cima do deck, nós temos o 7 de copas. Então, temos o 9, falando de reconsiderar uma situação. Em cima desse deck, nós temos o 7 de copas, falando de decisões ou até de algum sonho ou até de devaneios, algo que ele pensa que é real, talvez não, entendeu? O 7 de copas ele fala muito disso, de tomada de decisões também, mas para saber o que é na realidade é real e o que é devaneios. Então, é o 7 de copas, estamos falando também muito das emoções. E para o aconselhamento, só uma carta de aconselhamento, nós vamos usar o tarô de Osho. Só para cada etapa desse ciclo que nós estamos fazendo aqui, desse jogo, nós vamos falar de uma carta de aconselhamento, por o que o signo de Gêmeos, geminiano, tem que focar para ele ir galgando cada ciclo, cada período, para que ele possa ir avançar. Vamos aqui. Cortando a carta. Essa mensagem é para o signo de Gêmeos, para o período desse mês de fevereiro. O aconselhamento, eu vou deixar ele virado e só vamos retornar ele quando estivermos fazendo a leitura referente ao jogo. E a cada etapa nós vamos virar uma carta para saber qual o melhor caminho, como prosseguir. Em cima do deck é o 2 de paus, as possibilidades. Então, a energia para esse jogo aqui, para essa tiragem para o signo de Gêmeos, ela fala justamente que o geminiano ele tem que reconsiderar as situações, porque o 9 de paus, ele fala do individualismo da pessoa, ele fala do individualismo
aquelas situações em que a pessoa se sente um pouco esgotado, mas ela precisa continuar na batalha, ela precisa continuar no jogo para ela poder alcançar aquilo que ela deseja, ou a realização de um sonho, ou ela tomar uma decisão sobre algo que precisa ser definido, vamos dizer assim. Então, vamos começar. Então, quando nós falamos dessa situação para o signo de Gêmeos, nós estamos falando que nós temos aqui em cima, na primeira carta, que é o foco, onde é que tem que se trabalhar. Tem que se trabalhar através do tem que se trabalhar o chakra sacral. É onde está localizado aquela parte, vamos dizer assim, aqueles órgãos sexuais, os órgãos tanto feminino quanto masculino. É ali onde existe a vontade de fazer algo, a vontade de lutar. Mostra aqui quando o signo de Gêmeos, geminiano, ele vai ter que focar muito, fazer um equilíbrio, fazer um equilíbrio mesmo através desse chakra sacral, para que ele continue essa busca, para que ele continue lutando, porque o 5 de paus, ele fala de uma luta que precisa ser feita, de algo que precisa ser feito, mas ele diz que também que é a aceitação de que nessa luta, nessa disputa, existe sempre algo que precisa ser deixado, algo que precisa ser deixado de lado. Então, é essa aceitação que tem que ser trabalhada pelo signo de Gêmeos, entendeu? Através desse chakra sacral, ele vai trabalhar esse chakra, trazendo esse equilíbrio para que ele trabalhe a aceitação, a resistência, né, de enfrentamentos. Às vezes as batalhas são próprias do ser, quer dizer, o próprio geminiano, ele deve estar travando as suas próprias batalhas, mas ele tem que saber aceitar quando é que ele deve parar, quando é que ele deve, vamos dizer assim, abrir mão, desistir de algo. Então, por isso, ele tem que focar muito através desse chakra sacral, que é o chakra que mostra a vontade, que mostra aquela determinação dele seguir na busca de algo, lutando por aquilo. Então, nós tiramos aqui a carta de um aconselhamento, falando justamente de confiança, é o que eu estou falando. Ele tem que ser determinado, ele tem que confiar nele mesmo, ele tem que ter fé, ele tem que ter, vamos dizer assim, esperança de que as batalhas que ele está lutando hoje são batalhas que, vamos dizer assim, talvez internas. Então, quando essas batalhas surgem, esse signo de Gêmeos, ele vai ter que fazer o quê? Ele tem que estar estabilizado e equilibrado nesse chakra, porque ele vai determinar, né, ele vai expor a confiança dele de que os resultados, embora tendo que abrir mão, deixar algo passar, deixar algo ir, ceder um pouco, vamos dizer assim, ceder um pouco em uma determinada situação, não quer dizer que ele está abandonando a luta, não quer dizer que ele está simplesmente deixando de lado. Pelo contrário, mostra que ele tem que ter confiança naquilo que ele busca, nas decisões que ele toma. Então tenha confiança em si mesmo, que é aqui é o cavaleiro de copas. Então, que ele tenha confiança nele mesmo, que ele confie nos sentimentos, confie nas emoções dele, para ele se direcionar corretamente. Então, tenha confiança, geminiano, em resolver nas resoluções e nas decisões a serem tomadas. Trabalhamos aqui com o lado espiritual, quando esse lado espiritual ele vai encaminhando o geminiano para as suas, vamos dizer assim, as suas tomadas de decisões, vai encorajando, vai trabalhando o equilíbrio através desse 4 de paus, que é o equilíbrio
na tomada das decisões que vem junto com o 2 de paus. Então, quer dizer, a própria espiritualidade vai encaminhando o geminiano para que ele tome as suas decisões sábias, com equilíbrio, com estabilidade, para que ele possa avançar a cada passo, a cada momento, para os seus propósitos. Então, quando eu falo assim da espiritualidade, aqui, o próprio geminiano, ele mostra a dificuldade dele. É ele estabilizar isso, essa luta, essa guerra interna, essas preocupações mentais que precisa ser equilibrada e estabilizada para que ele possa avançar a cada passo, passo a passo. Então ele está sendo realmente trabalhado, levado através da própria espiritualidade para que ele avance, ele dê mais um salto. Quando ele ele tem essa sensação de liderança, de equilíbrio da própria mente, porque o cavaleiro de espada é um cavaleiro dinâmico, é um cavaleiro que ele não tem, assim, vamos dizer assim, além de ser dinâmico, é muito ágil, é muito aquele de enfrentar a luta mesmo. Mas aqui, a espiritualidade, ele diz que ele tem que ser mais estável, mais harmonioso, equilibrar toda a parte mental dele para que ele possa avançar, dar mais um passo nas direções dos propósitos dele aqui nesse jogo. Então, a parte física, ele já demonstra aqui uma dificuldade de tomada de decisão, porque a carta do julgamento fala justamente que ele tem que abrir os olhos para saber ressignificar, para saber retomar o equilíbrio da situação. Ele tem que manifestar que ele está entendendo e que ele está pronto, vamos dizer assim, para ressignificar. Ele não pode ficar em cima do muro, ele não pode ficar indeciso. Ele tem que abrir realmente os olhos para determinadas situações, para que ele possa avançar, para que ele possa seguir em frente. Então, ele tem que saber, vamos dizer assim, trabalhar, porque aqui, ele trabalhando com o julgamento, ele está fazendo, vamos dizer assim, ele está reiniciando um processo e está se movimentando. Então, aqui o trabalho do geminiano é justamente tomar as decisões para que ele possa reiniciar uma situação e renascer, talvez até por uma determinada oportunidade. E a carta de aconselhamento é justamente, eu acabei de falar de renascimento, é ele trabalhar, então precisa renascer. O conselho para o signo de Gêmeos, nessa fase, é que ele precisa renascer. Quando ele renasce, ele começa um novo período, ele começa um novo ciclo, uma nova etapa para o encaminhamento, para que ele possa chegar àquele propósito, porque ele tem que realmente reconsiderar situações emocionais, algo que ele precisa trabalhar e que ele precisa tomar a decisão e saber o que é realmente os sonhos de realidade e os sonhos daqueles devaneios. Então, é aonde o geminiano ele tem que fazer, tomar aqui, porque a carta justamente que fala ali de aconselhamento em cima do deck é o 2 de paus, que nós temos o 2 de paus aqui no lado espiritual e temos também o 2 de paus como aconselhamento do jogo, que existem as possibilidades. Então, quando ele abre os olhos para a realidade, toma uma decisão real, ele então tem todas as possibilidades, todas as gamas à frente, para que ele possa realmente olhar tudo como um entorno, para que ele possa resolver da melhor forma possível. Nós temos, então, nesse jogo, nessa etapa e etapa que vai seguindo, né? Eu falei desse renascimento que o geminiano ele assume ele assume liderar, ele assume ressignificar e renascer quando ele está aqui disposto a abrir os olhos para enxergar e sair de cima do muro para tomar
tomada de decisões. Nós temos vários dois aqui na mesa. Então, quando fala o próprio, quando ele realmente tem a consciência, vamos dizer assim, de começar um estágio novo, um ciclo novo. Então ele precisa renascer, que é justamente esse 10 de espada. Quer dizer, ele precisa renascer, sair de uma situação difícil, constrangedora talvez, que traga para ele algum tipo de sofrimento, mas mostrando que se ele fizer essa parte do renascimento, ressignificar determinadas situações, ele tem um período, vamos dizer assim, de novo ciclo, um começo diferente, um começo novo. Então, a espiritualidade estará sempre ali, levando ele a um ciclo, vamos dizer assim, ele passa por aquele ciclo nesse momento presente e ele vai se encaminhando para uma resolução mais futura, mais à frente, levando aqui através dessas cartas aqui. É uma carta muito interessante, porque aqui nós temos a carta do diabo. E nesse deck ele mostra justamente o coração aprisionado. É como se esse arquétipo, esse arcano aqui, ele estivesse falando de um condicionamento, algo que ele está preso, mas que ele precisa se libertar, algo do passado que é 6 de copas. Ele precisa se libertar disso, que está lá no 7 de copas, lá em cima na energia, falando de decisões, o que é real, o que não é. Por que o saudosismo? Por que ele se sente preso nesse passado? E é justamente esse condicionamento, esse aprisionamento que ele tem que se libertar. Tem que deixar o passado no passado. Então, ele tem uma parte muito saudosista aqui. É como se ele sentisse falta, vivenciasse, vamos dizer assim, a espiritualidade mostra que esse passado, ele não pode viver nesse passado, ele tem que vir para o presente, ele tem que vir estabelecer o presente, o futuro dele. Então, o geminiano, ele tem que, vamos dizer assim, focar justamente nessa força de vontade, na força de trabalhar, na força de lutar para que ele possa sair dessa situação, desse passado. Então, aqui fala de que, justamente a carta dos amantes. Pode ter sido alguma coisa, ele tem que se integrar. Aqui ele busca a harmonia, é integração masculino e feminino. Não estou falando de gênero, homem e mulher, eu estou falando de uma situação de integrar-se. Ele próprio, através da espiritualidade dele, ele fazer essa conexão, fazer essa integração interna. Então, para que ele saia desse passado, para que ele saia desse aprisionamento, ele diz que ele tem que se integrar, que ele tem que realmente fazer uma união, fazer uma integração interna dos sentimentos, da materialidade dele, de tudo que ele precisa ser. Ele precisa ser um só e não um ser dividido entre passado, presente, né? Então ele tem que estar no presente, porque se ele continuar no passado, não estará no presente e não terá, vamos dizer assim, como levar adiante para um futuro melhor. Então aqui é ele, se integre, saiba se integrar, saiba se equilibrar, saiba se harmonizar. Então, as decisões do geminiano é que vai fazer com que ele saia desse estágio de aprisionamento de coisas do passado. Ele se manifesta através do rei, do imperador. Então, o imperador, quando ele tem essa consciência, ele então sabe como ele deve resolver a situação. Ele sabe, ele passa a administrar tudo aquilo que ele precisa, vamos dizer assim, decidir. Então ele passa a ter o controle daquilo, ele passa a ter o controle de uma situação. Aqui é o imperador e o As de Ouro. O As de Ouro fala justamente disso, de
ter essa energia de força, de poder, para que ele possa avançar. Nesse caso aqui, nós estamos falando sobre as emoções, sobre os sentimentos, sobre a materialidade que precisa ser controlada, que precisa, vamos dizer assim, ter uma administração sobre todas essas situações, administrar mesmo. Então, aconselhamento para que esse geminiano ele passe de vivenciar passado para controlar as situações futuras, para controlar as situações e trazer uma estabilidade, porque o 4 é estabilidade, é equilíbrio também, é harmonia, né? Ele dá esse aconselhamento de intensidade. Outro cavaleiro aqui, nós temos o cavaleiro de paus. O cavaleiro de paus é ação. Então, aqui ele diz que o imperador tem que tomar a atitude, tem que tomar a iniciativa de fazer as escolhas deles, fazer essa parte de entendimento, de ressignificar, renascer, para passar para um novo ciclo, para passar por uma nova etapa. Então aqui, essa intensidade, ele diz, vai com tudo, haja, faça alguma coisa, mas não espere, está no tempo de tomar uma atitude, de fazer alguma coisa por si mesmo. Então, a síntese do jogo, ela fala justamente dessa determinação. É o carro. O carro é movimento, é essa ação que o cavaleiro de paus, ele faz, ele reflete no resultado do jogo para o signo de Gêmeos. Então ele diz, siga adiante, seja determinado em suas decisões para que possas triunfar. E ele tem aqui o 6 de ouros, falando de quê? De receber aquilo que merece. É dando que recebemos. É ele doar, ele dar alguma coisa em troca para que ele possa caminhar. Então ele aqui, ele não pode se tornar o vilão, nem o egoísta em ficar segurando uma situação que ela precisa ser transformada, ela precisa ser ressignificada. Então, quando ele trabalha aqui os 6, porque nós temos vários 6, o 6 de copas, os enamorados, o 6 de ouros. Então, veja bem, então está na hora do geminiano abrir mão dessas situações todas para que ele possa seguir em frente, para que ele possa ter um direcionamento de estar recebendo alguma coisa também. É esse o momento, é o momento aqui e o agora para o signo de Gêmeos. É ele se posicionar com o rei, com o imperador, né? Agindo, buscando algo que ele precisa trabalhar, precisa agir. Ele precisa agir para que ele tenha o quê? A sua estabilidade afirmada, o controle de toda uma situação. Aqui, né, que é o Ás, justamente de ouros, que fala de o início também de uma situação, mas um início próspero. Então, para ele prosperar, para ele seguir para o próximo passo, ele tem que agir. Então, aqui, quando ele trabalha por tudo isso, passa e chega aqui, o aconselhamento dessa situação, desse movimento em que ele faz para que ele possa receber e dar alguma coisa, curar alguma coisa, ele traz aqui justamente a cura. O rei de copas que ele precisa curar os sentimentos, ele precisa trabalhar as emoções dele para que ele encontre a cura. Então, quando ele faz esse movimento no 6 de ouro, dando, recebendo, ele está compartilhando alguma coisa para que ele se cure também e reinicie o time dele, reinicie o tempo para que ele possa passar para um novo período. Essa mensagem é para o signo de Gêmeos. Lembrando sempre que é uma mensagem geral e uma mensagem atemporal. Geminiano, se você nesse momento não se conectar, volte ao vídeo numa próxima oportunidade. Então, a energia para esse jogo não pare, não se sinta cansado.
Continue batalhando, continue. Reconsidere as situações, inclusive as decisões referentes às coisas do passado. Então, quando ele decide, ele vai ter uma abertura, vai ter as possibilidades à sua frente para que ele possa prosseguir o próprio caminho. Vamos ler uma carta do Anjo da Sabedoria, que estamos encerrando essa leitura para o signo de Gêmeos para o mês de fevereiro. Vamos tirar uma carta só do Anjo da Sabedoria. Eu gosto muito de ler o Anjo da Sabedoria, que ele traz uma mensagem geralmente especial para cada signo, para que ele dê assim, uma abertura na mente, um momento de sabedoria mesmo para o signo de Gêmeos. Vamos ver qual é aqui a cartinha para nós podermos encerrar o jogo. Se inscreva no canal, dê o seu like, compartilhe, porque a sua opinião ela é muito importante para o canal. Olha, o anjo guia interior, o anjo guia interior. Eu vou ler a mensagem do Anjo da Sabedoria para o signo de Gêmeos. E em cima do deck ficou o anjo do pensamento. Então, vou ler esse ficou até uma carta ali. Vou ler esse guia do interior para que nós possamos encerrar. Somos responsáveis por cada palavra e cada pensamento que emitimos. Os laços invisíveis com o próximo devem sair do coração. Evita as palavras vazias. Orienta o teu radar e a alma à fonte de força em ti e faz fluir a fonte da saúde, do amor e da harmonia. Então, no jogo, nós falamos sobre muito harmonia, sobre equilibrar, sobre reiniciar o time para começar um novo ciclo, um novo período. Mas para que o geminiano consiga isso, ele precisa deixar algo, ele precisa focar nas batalhas que ele tem que ter, né? Nas batalhas que ele tem que batalhar, vamos dizer assim, mas algo ele vai ter que ter a consciência que precisa ficar no passado. Quer dizer, ele não está perdendo, ele está sabendo lidar com a situação, trocando uma situação difícil para ele por uma coisa melhor futuramente. Porque aqui fala de cura, cura emocional, cura espiritual, cura material, cura física. Então essa é a mensagem para o signo de Gêmeos para o mês de fevereiro. Obrigado e até uma próxima.